Sim, não é mentira. Depois de anos esperando, finalmente vamos ter a continuação do Hora de Aventura, que não foge muito do tema, até porque trabalha com personagens que já foram citados. Teremos o desenho de Fiona e Cake. O mundo de Cake, sua amiga Fiona. Diversão é aqui, Hora de Aventura apresenta... Esses dias foi confirmado na Comic Con que teve mais notícias sobre o desenho, como que ele vai ser, a sinopse do primeiro episódio, mais algumas coisas, mas vamos com calma. Quem que são Fiona e Cake? Pra quem não conhece, basicamente Fiona e Cake é uma fanfic que é mais ou menos o espelho do universo padrão onde se passa o desenho da Hora de Aventura. Ele possui algumas diferenças do universo normal, só que a mais comum sendo a troca de gêneros dos personagens. A personalidade deles se mantém, mas obviamente possuem algumas diferenças mínimas. Quem criou essa fanfic foi nada mais nada menos que o próprio Rei Gelado, que enquanto ele ainda tava no modo Rei Gelado, né, um pouco perturbado da cabeça, ele criou toda a lore, toda a história de Fiona e Cake. No desenho inteiro de Hora de Aventura a gente teve alguns episódios referenciando Fiona e Cake. O primeiro é Fiona e Cake. O 9º episódio da terceira temporada a gente tem uma aventura bem básica e meio boba. Pique a primeira temporada do Hora de Aventura, em que serve só de base pra gente conhecer os personagens mais importantes da história, como a própria Fiona e Cake. A gente tem o Príncipe Chiclete, a Rainha de Gelo e, é claro, a lenda Marshall Lee. Esse episódio, igual eu falei, é mais uma base, só pra gente conhecer o pessoal, não tendo uma história tão aprofundada. Mas o que muda mesmo é no final, em que a Fiona é pedida em namoro pelo Príncipe Chiclete, só que ela recusa. Todo mundo acha que é porque ela vai dar uma lição de moral, falando que ela não precisa de ninguém. Só que na verdade o que acontece é isso. Mas tem um cara que eu faria de tudo pra namorar. O Rei Gelado. O quê? Eu também. O Rei Gelado é tudo de bom. O Rei Gelado é o mais gato dos gatos e eu tô louca pra casar com ele, disse Fiona. Pois é. Tem outros episódios meio aleatórios também, como que a Princesa Caroço faz a fanfic da fanfic e sequestra o Rei Gelado pra ele ler a história na esperança que o criador vai conseguir dar vida à sua criação. E também tem o que o Rei Gelado sequestra algumas princesas pra contar a história. Pois é, né? Aqui a gente vê que sequestra é algo recorrente. E quando ele vai contar as histórias pra essas princesas, elas acham ruim, fazendo com que a Marceline venha à frente e comece a contar a história. Só que a versão dela todo mundo gosta. É muito melhor, até porque é focado no Marshall Lee, né? Ou seja, o episódio é muito bom. O que é importante aqui é que no final a gente vê o objetivo do Rei Gelado. Basicamente é encontrar a Fiona e Cake no mundo real. Ele diz que sabe que elas existem, mas não sabe como chegar nelas. Isso parece que é algo importante, até na série 9. Só que desses episódios, o mais impactante é o do Fiona e Cake e Fiona. Esse é o nome. Nesse episódio, o Rei Gelado lê o livro dele na biblioteca pro pessoal. O que acontece é que do nada aparece ela, a Fiona. Durante o EP, o Rei Gelado fica meio assustado e fissurado nela, convida ela pra ela morar com ele e ela vai. Obviamente a gente sabe, não era a Fiona. Depois é revelado que ela era alguém que se inspirou na Fiona, porque ela trabalhava com rádio e TV e ela conseguiu interceptar um sinal em que mostrava como se fossem os episódios de Fiona. Ela conseguiu pegar o sinal, mostrando que existe realmente a Fiona em algum lugar. Outra coisa é que no final, quando o Rei Gelado vai dormir, do nada chega um raio vermelho na cabeça dele, mostrando os pensamentos ou talvez transmitindo as aventuras da Fiona e Cake pra ele pensar nas histórias. Estranho de novo. Mas é aí que chega 2023 e é revelado tanto o trailer quanto algumas informações adicionais do desenho, que estreia 30 de agosto. Pelo trailer a gente vê que começa no mundo real, em que as coisas estão normais, sem sinal de estranheza e nem nada. Aqui a gente começa vendo o dia a dia da Fiona, acordando cedo pra ir trabalhar, levar a Cake, no caso a gata dela, no veterinário. Só que ela comenta no trailer que não é bem o que ela quer. Ela queria que o mundo dela fosse algo mais mágico. E é aí que começa a mostrar outras coisas no trailer, como ela se aventurando como Fiona, mostra também uma cidade futurista e mostra o Simon. E mostrar o Simon é meio bizarro, até porque no final do desenho ele já teve um desfecho. Ele ficou salvo da coroa, mas o final dele, sem a Beth, tendo que viver em um mundo em que ele não conhece, foi muito triste. Ele até tenta ir no Prismo pra tentar trazer a Beth de novo, mas não dá certo. Até porque a Beth se fundiu com o Golb. Querendo ou não, ele é mais poderoso que o próprio Prismo. No trailer é mostrado vários mundos diferentes. Tem o mundo real, tem o mundo normal da Hora de Aventura, tem o mundo futurista, tem outro que dá pra ver que muda até o traço e o estilo do desenho. E no final a Fiona diz que sabia que a vida dela ia ser mágica e salta do que parece ser o local do Prismo. Mas não é só isso que a gente tem de informação. A gente também tem alguns relatos do pessoal que trabalha no desenho
desenho, além da volta da Rebecca Sugar para compor algumas músicas junto com o criador de Over the Garden Wall, a gente também tem uma declaração do dublador do Simon, que diz que esse é um dos trabalhos mais emotivos da carreira dele. A gente também tem o retorno de vários personagens principais, como o Jake, o Finn, a Marceline, a Princesa Jujuba, o Prismo. Por ter ele, igual falei, de ter várias realidades diferentes, eles podem abordar isso de alguma forma. Só que tem uma coisa que me chamou um pouco de atenção nesse trailer. Durante ele, a gente vê que o Simon, ele tá curado, ele tá normal. Só que aos poucos ele vai se tornando Rei Gelado, como cresceu uma mecha branca do cabelo dele, ou até uma cena que ele tá com os poderes de gelo. Já foi falado que um dos protagonistas vai ser o Simon, até porque, como eu disse, a história dele não tá finalizada. E é aí que vem a teoria. Como Fiona Cake tá diretamente ligada ao Rei Gelado, será que quando ele se curou dos poderes mágicos dele e ele voltou ao normal, isso pode ter afetado de alguma forma a realidade da Fiona, em que era mágico e por causa disso se tornou algo normal, comum, sem magia e sem poderes, igual o Simon. E conforme o mundo da Fiona por algum motivo começa a ficar mais mágico e fantasioso, o Rei Gelado começa a voltar, e ele fica em busca disso para poder se curar e não se perder de novo, porque querendo ou não, a Beth deu a vida dela pro Simon conseguir fugir da loucura. Outra coisa que deve ser levada em consideração é o Lich. No episódio em que o Finn e o Jake vão tentar resgatar a versão Rei Gelado do Finn do universo paralelo, eles sem querer derrubam uma mão que tava com o espírito do Lich em um portal. E a essência do Lich é espalhada por todo o multiverso. Então pode ser que aqui nesse mundo, mesmo sendo um mundo normal, tenha uma cópia do Lich, fazendo com que o Simon aos poucos também vai voltar a ser o Rei Gelado, sendo no desenho a missão dele parar com isso, enquanto a Fiona fica dividida entre ajudar o Simon, só que se ela ajudar, o mundo dela vai voltar a ser normal. E ela, como a gente consegue ver, ela gostou muito mais da vida dela como guerreira e no mundo fantasioso do que no mundo normal. Isso é apenas o que eu acho que pode acontecer no desenho. Ele vai ao ar 30 de agosto na HBO Max. Até lá a gente pode ir teorizando muita coisa do que pode ou não acontecer. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou tentar sempre trazer algumas novidades a mais desse desenho na aba comunidade aqui no canal. Então, se vocês não quiserem perder nada, é só se inscrever. Brigadão e vejo vocês no próximo vídeo.